Olá, estamos chegando mais uma vez com aquela alegria, aquela vontade de fazermos uma companhia útil e amiga a todos vocês. É o desejo aqui da equipe do programa. Nos assessorando no áudio, Marcos Santos, no vídeo, Camila Reis, Mariana Garofalo e tanta gente aqui. Hoje estamos realmente numa grande festa, né? E por quê? Temos aqui uma verdadeira comitiva nos visitando. Então, para minha alegria mesmo, espero que de todos vocês que estão nos ouvindo pela Rede Boa Nova de Rádio e Rede Mundo Maior de Televisão, a gente está recebendo aqui uma comunidade, uma comitiva de portugueses, irmãos portugueses, que estão visitando o Brasil e estão visitando aqui as Casas André Luiz, a Fundação André Luiz, e estão dando aqui a sua passagem aqui pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior. Na verdade, cumprimentando os dois companheiros que aqui estão, estamos cumprimentando todos que estão espalhados aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, né? Tá cada um numa sala, acompanhando pelo rádio, pela televisão. E, para minha alegria, eu estou revendo aqui um companheiro de muitos anos. Já tivemos em momentos memoráveis, eu diria, né? Congresso Espírita em Portugal. Ele esteve 12 anos à frente da Federação Espírita Portuguesa. Hoje está como presidente da Associação Social Cultural Espiritualista. Está lá na cidade de Viseu, em Portugal. E estamos aqui também com Paulo Alexandre, que é diretor e vice-presidente, diretor do Departamento de Divulgação e vice-presidente da associação. Primeiramente, Costeira, que alegria vê-lo com saúde, firme e forte, né? E mais do que nunca, à frente da divulgação do Espiritismo. A gente sempre entendeu isso desde o primeiro momento que lhe conhecemos. A sua fala sempre foi séria, comprometida, entusiasmada com as luzes do Espiritismo. Então, mais uma vez, nossa alegria em tê-lo aqui conosco, e nos conte, né, o que devemos essa visita dessa comitiva aqui no Brasil. Fale alguma coisa. Nós viemos, eu quero saudar todos os nossos ouvintes e telespectadores em nome da nossa instituição e, por não dizer também, dos nossos irmãos e companheiros espíritas de Portugal. Estou certo que a esmagadora maioria desejaria estar aqui connosco para viver momentos que nos recordam já há umas 2 dezenas de anos, quando aqui pisamos pela primeira vez as Casas André Luiz, e não posso deixar de relembrar as lágrimas que correram nessa época. Mas consigo, é particularmente agradável e gratificante voltar a estar. Já tivemos o Congresso Mundial, já tivemos os Congressos Portugueses, e já estivemos aqui, já nos receberam aqui por 3 vezes na Rádio Boa Nova. E, portanto, é sempre bom dar testemunho do que se passa do outro lado do Atlântico. E também reviver, sei lá, momentos históricos, certamente, nas caminhadas da reencarnação que teremos vivido em conjunto. Estamos vivendo um momento histórico, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. É que eu saúdo, em nosso nome, agradeço às Casas André Luiz e às entidades diretoras, de facto, esta recepção, que para nós tem sido emocionante e muito agradável. E estamos à disposição para satisfazer a curiosidade do nosso ouvinte. O Paulo Alexandre, bastante jovem, né? Já à frente do Departamento de Divulgação e vice-presidente. Eu também, em primeiro lugar, cumprimentar todos os ouvintes, dizer que tem sido muito bom estes dias aqui no Brasil, o acolhimento que temos tido, e também é um prazer estar aqui pela primeira vez, ao contrário do nosso presidente, é a primeira vez que eu estou conhecendo as instalações e a rádio e a Casa André Luiz, e é muito bom poder estar aqui. E apesar de ainda relativamente jovem, já tenho alguns anos de doutrina espírita e de casa, e isso também agradeço em grande parte ao presidente da nossa instituição, que é meu familiar e que desde os meus 11 anos me trouxe ao contacto com a doutrina espírita, e para mim é uma gratidão imensa
poder ter tomado contacto com a doutrina que é um luzeiro para a nossa vida. E como é que foi, Paulo, esse contato? Eu costumo, sabe, tem histórias interessantíssimas, né? Como é que você chegou ao espiritismo, né? Bem, tem muitas histórias. Eu naquela idade, não é, 10, 11 anos, não tinha muito vontade própria, não é? Os nossos pais e os familiares mais ou menos orientavam a nossa vida. E os meus pais sempre tiveram mais ligados com a parte católica, e eu até durante alguma fase convivi com as duas situações. Portanto, frequentava a Igreja Católica e frequentava o Espiritismo. E até aos meus 18 anos assim foi, até que depois tomei a decisão de prosseguir com a doutrina espírita. E lembro-me perfeitamente quando saía, porque eu tinha aos sábados a evangelização na Casa Espírita e aos domingos tinha a parte católica. E muitas vezes até havia a coincidência dos textos do Evangelho que eram abordados ao sábado, acabavam por ser abordados também ao domingo, e eu fazia perguntas totalmente diferentes dos outros da religião católica e dava explicações que o padre, na altura, ficava assim muito impressionado, porque de onde é que eu sabia essa visão, esses ensinamentos dessa maneira. Foi muito interessante. Uma curiosidade que eu nem sei se o Costeira chegou aos ouvidos dele na época, mas foi um momento lá no Congresso em Portugal, aquela movimentação toda, né? Foi um momento muito bonito, de muita alegria, de muita arte, de muita cultura e de muita espiritualidade, aquela movimentação toda. Mas nos chegou a informação que apareceu lá um sujeito e muito curioso, você falou do católico, ele queria saber se aquilo era uma movimentação da Opus Dei. Eu falei assim, já foi no passado. Muito interessante. Mas, Costeira, me diga lá, Viseu, como é que é Viseu, a cidade, como é que é esse movimento lá da Associação Cultural, como é que ela tem progredido lá? Me fala um pouquinho. Bom, Viseu tem uma tradição na doutrina espírita. Julgo que até neste momento não é muito fácil ir à parte inicial, porque com a ditadura de 26 até 74, todo o património cultural, toda a história do espiritismo em Viseu foi sonegada, está escondida na Torre do Tombo, não está a ser permitido, não podemos consultar. Mas nós temos notícias de que já no início do século XIX havia centros espíritas a funcionar em Viseu. E, aliás, havia centros espíritas a funcionar em todos os concelhos, em todos os municípios, que eram 300 e tantos. Também é claro, isso perdeu-se com a Primeira Guerra Mundial, desapareceu a maior parte. Aliás, tradições historicamente importantes, porque dizer, por exemplo, que os fenómenos que hoje são considerados como os milagres de Fátima foram anunciados previamente pelos espíritas na comunicação social com 2 meses de antecedência. Olha que interessante essa informação, não sabia disso. Está perfeitamente documentado, está perfeitamente localizado esses anúncios na comunicação social. E nós estamos a situar a primeira aparição, vá lá, que não foi bem aparição, foi um fenómeno mediúnico, mas a primeira notícia que nos surge a 13 de maio de 1917 foi anunciada no jornal que iria acontecer em 12 de março desse ano, portanto com 2 meses de antecedência. Portanto, essa parte depois foi completamente alterada, porque quando 15 anos foi o tempo que foi perseguido esse fenómeno mediúnico, e depois virou um milagre. E claro, a maior parte, por exemplo, dos espíritas não conheciam. Nós temos divulgado essa realidade nos últimos 25 anos, mas a maior parte dos espíritas não conheciam essa histórica, digamos assim, a ação ou a intervenção do movimento espírita. Então, claro, depois atravessamos um período muito negro, particularmente desde 1949, porque até aí os centros ainda podiam estar abertos, ainda podiam fazer as suas atividades. A partir do momento que decidiram entrar para a parte científica, criar um laboratório de pesquisas que na altura não eram espíritas, não é? Tinha que ser laboratório de pesquisas metapsíquicas e pesquisa não sei o quê. Aliás, a revista de Espiritismo, que era o órgão da Federação, passou a chamar-se Revista Metapsíquica. Aliás, numa altura em que, por exemplo, a revista Espírita em França também passou a chamar-se a Renêtre 2000. Então, quer dizer, houve ali aquele período de mais ou menos aceitação tácita. Até que em 49 o governo começou a perseguição e em 53 fechou a Federação e todos os centros espíritas do país.
Ora, daí até 1974 foi uma sombra, não é? Foi um momento na penumbra. Depois de 74, então, uma madrugada de... Mas se tivermos lá o eixo do mal, o eixo do bem está vencendo. Né? O eixo do bem, para mim, é isso, né? Sim, França, Portugal e Brasil. Claro, nós temos uma dívida muito grande com os nossos companheiros do Brasil, os nossos irmãos, porque praticamente, eu recordo-me que o Divaldo, em 67, foi convidado a fazer a sua apresentação em público numa conferência. Porque os espíritas tinham um carimbo vermelho nas suas fichas da Polícia Internacional de Defesa do Estado e, portanto, não queriam aparecer como perseguidos. E então pediram que o Divaldo fizesse a sua apresentação. E o Divaldo tomou o microfone, sem ninguém ao pé dele, na mesa, e disse: eu sou o Divaldo Franco, venho aqui e tal, vou falar sobre Jesus e sobre o cristianismo. E, portanto, nessa altura, estamos a falar em 1967, nessa altura toda a gente tinha medo, porque criancinhas comidas ao pequeno almoço pelos comunistas e espíritas, que eram um perigo para a humanidade, era uma perseguição atroz. É claro que depois do Viseu ressurge, embora houvesse já fenómenos ou melhor, houvesse um certo renascer do espiritismo, devido a uma figura muito importante do movimento espírita português, um pioneiro dos anos 20, que era o comandante Isidoro Duarte Santos, foi aqui muito bem querido no Brasil. Ele dirigia a revista de Estudos Psíquicos e tinha mais assinantes, muito mais assinantes no Brasil do que tinha em Portugal. E é graças, de facto, a essa figura que o espiritismo começa a ganhar algum aspecto cultural, algum aspecto elevado, porque é ele que, em Viseu, reúne alguns espíritas no segredo das casas, das aldeias, não é? Onde até nem havia luz. E é ele que começa a ensinar o que é espiritismo, a explicar o livro dos espíritos, a explicar o livro dos médios, a explicar o Evangelho segundo o Espiritismo. E é ele que cria ali um núcleo de grande... Eu posso dizer hoje, as pessoas são todas desencarnadas dessa época, mas foi um núcleo importantíssimo, porque praticamente todos aqueles que beberam a doutrina espírita passaram por aí. Foi também o ano em que o Divaldo fez nessa aldeia sem luz, que fez a primeira palestra à meia-noite sobre a Nossa Senhora. A partir daí gera-se uma certa dinâmica na constituição desse grupo mediúnico. Alguns responsáveis foram chamados por diversas vezes à polícia, porque acusados de feitiçaria, de trabalhos menos dignos, até que depois do 25 de Abril, realmente constituiu-se a associação, logo em 76, a associação com o nome espiritualista, porquanto na época chamar espírita era um perigo. E por votação secreta dos 44, 42 votaram a Associação Social Cultural Espiritualista. Hoje, toda a gente sabe que a Associação Espírita é a nossa associação. E, portanto, foi aí que começou, e depois começou a ganhar outros contornos, noutra dimensão. E hoje podemos dizer que é o maior centro espírita fora do Brasil. Você está se referindo a todo um panorama histórico muito interessante, resgatando aí informações preciosas, e a gente nota mesmo que todo um planejamento da espiritualidade e é claro, Portugal é um grande médium nesse processo de trazer o espiritismo da França para o Brasil por toda uma turbulência política envolvendo a Segunda Grande Guerra. E como é que você vê esse processo? Porque, Paulo, para você, né, que jovem, você mais do que nunca está vivendo aí uma nova situação geopolítica na Europa, né, questão da Europa em si, desse evento que dizem até previsto, né, por Nostradamus, essa união da Europa que tem causado tantos impactos na vida política do planeta. Como é que está Portugal nesse contexto e como é que você vê, que possibilidades você vê agora de um retorno, né? Porque afinal de contas veio de lá para cá, mas parece que agora vocês podem ser também o veículo de reintroduzir na Europa, né? Porque vocês estão dentro do Concerto das Nações Europeias. Tivemos até recentemente um português presidindo, se eu não me engano, isso, a União Europeia. Como é que você vê essa possibilidade que está aí? E, evidente, estamos dentro de um
processo de uma grande transição da humanidade, né? Nós parece que todas as instituições estão sendo colocadas contra a parede no sentido de ou se reformula ou realmente a gente acaba ficando num beco sem saída. Como é que você vê isso? Eu, em primeiro lugar, acho que a Constituição da União Europeia foi um processo essencial para que houvesse aqui alguma coesão entre os países. E isso facilitou-nos em muito a vida. Estou-me a lembrar, por exemplo, que eu, quando era mais novo, para ir à Espanha, que era o país vizinho, teria que ir com documentos, trocar moeda. E agora, por fazermos parte deste Estado-membro, nós temos uma livre circulação e isso é muito bom. É muito bom para todos os aspectos. Portanto, se nós quisermos levar a doutrina, é-nos muito mais fácil chegar de um extremo ao outro da Europa com a mesma moeda. Portanto, temos muitas facilidades. Por outro lado, estou convicto que é a tarefa de Portugal voltar a trazer o cristianismo à Europa, na sua pureza. É essa a nossa missão. E eu não estou, até porque conheço o movimento mais ou menos espírita na Europa, e aquilo que eu noto é que o movimento espírita português está muito mais dinâmico, é um movimento muito mais preparado para fazer isso. E, portanto, eu considero que estamos a entrar num momento de transição em que a Europa ainda está muito dominada pelo materialismo. A grande parte dos países e grande parte das decisões que se tomam na Europa ainda são comerciais, são ligadas com o materialismo. Ainda se vê muito pouca preocupação com o ser humano. A Europa ainda vive o impacto da grande crise econômica de 2008. Está se dissipando agora a pouco e pouco, mas ainda estamos dentro dessa crise. Ou seja, mas é a sua visão de que se não houvesse essa União Europeia, o impacto deste evento econômico poderia ter promovido algumas guerras? Eu estou convicto que para alguns países do sul da Europa, onde Portugal se inclui, teria sido muito pior. Porque a nível de... É que no passado outras crises econômicas desse tipo, a solução era, vamos fazer uma guerra. Porque encostaram de tal maneira o país sem recursos, sem condições para, de alguma forma, ter produto interno que sustente a população, foram quase que empurrados para um conflito bélico. Mas mesmo à porta da Europa, a Ucrânia e a Rússia neste momento estão vivendo uma situação desse género que se calhar já teria ocorrido noutros países da Europa se não houvesse esta União Europeia, um conjunto de princípios em que os Estados-membros acordaram tratar. Mas nós vivemos numa União Europeia, mas existe um Estado, que é a Alemanha, não é? Que de alguma forma acaba por ser o motor da União Europeia. E depois existem vários Estados mais pobres, em termos mais dependentes, e portanto há muitos problemas, há muito atrito ainda para resolver dentro do Estado-membro. Aquilo foi constituído uma União Económica. Eu acho que é preciso ir além da União Económica. Preciso ir além, ou seja, uma União Política, uma União de vontades, até chegarmos à parte moral, que é o fundamental. Isso. Olhar para as pessoas. Você acha que a gente está caminhando para isso, para uma, até a princípio, uma coisa cultural mesmo, né? Favoreceu toda uma cultura, uma propagação de uma cultura, toda uma penetração, mas também estamos chegando nessa necessidade de, como quem diz, tudo bem, estamos chegando, resolvendo os problemas econômicos, mas o que está na raiz desse problema? Toda a gente ouve falar da crise como sendo uma crise económica, mas a crise é fundamentalmente uma crise moral. É uma crise de valores. E que se reflete neste primeiro aspecto, porque é aquilo em que estas nações estão preocupadas, é com a questão económica da sobrevivência do país em termos de economia. E esquecem-se que tudo o resto, não é? Quando não temos valores morais, tudo o resto entra em crise. E, portanto, se nós, neste momento, olhássemos para a Europa, para os cidadãos europeus, com as suas diferenças, naturalmente, mas percebêssemos que é necessário
trazer de novo o ser humano para o centro da discussão e não o problema das bolsas, o problema dos mercados. Ouve-se muito falar dos mercados e das agências de rating que estão sempre a avaliar os países. E isso não é o essencial. O essencial são as pessoas. Como é que as pessoas estão vivendo, em que condições é que estão a viver as pessoas, que direitos têm, que deveres têm. E acho que a doutrina espírita, nesse aspecto, necessita de chegar a esse nível. Ou seja, a um nível político, a um nível de decisão, para as pessoas perceberem que aquilo que para eles porque só têm uma visão do imediato, não têm a visão que nós espíritas temos, da continuidade da vida e da razão de ser, de estar na Terra. Portanto, falta essa componente. Eu acho que esta crise vai promover mais rapidamente isso. Tá certo. Eu estou chegando perto do intervalo, mas lembrando aqui que o Arnaldo Costeira será homenageado também pelo movimento espírita lá de Itapira. Aliás, eles estão todos aqui sendo ciceroneados pelo companheiro o Sérgio Vilar, que é do movimento espírita lá de Itapira, tem uma atuação muito importante também na difusão do espiritismo. E a comunidade lá conseguiu instituir o mês municipal espírita. Então, no dia 1º de abril, agora, quarta-feira, o Arnaldo Costeira estará sendo homenageado lá também. Então, você chegou no dia 27 aqui no Brasil? Dia 27. Está aqui entre nós hoje. Estará dia 1º em Itapira. Qual é a programação de vocês antes que a gente vá para o intervalo? Nós vamos estar hoje também no Centro Espírita Nosso Lar, nas Casas de André Luís, fazer uma palestra. Iremos estar cá amanhã também, em Diatuba. Não sei bem, essas palavras são um bocado complicadas para mim. Não, tudo bem. Também aqui, quer dizer, você tem toda uma programação. Sim, até quando vai estar a pessoa... Sérgio aprontou essa maratona. Aqui em São Paulo estaremos também, quarta-feira em Itapira, depois na quinta-feira iremos visitar companheiros amigos em Catanduva. Na sexta teremos um convívio lá em Itapira, é feriado, então dá para essas coisas. No sábado partiremos para o Rio de Janeiro. Vamos estar 8 dias no Rio. Claro que nós estamos a aproveitar ao máximo. E o aproveitar o máximo, às vezes, dá para ser um mínimo daquilo que a gente gostaria de aproveitar. Você tem razão. Eu volto já, então, com Arnaldo Costeira e Paulo Alexandre. Você está ouvindo na Boa Nova AM, o programa Nova Consciência. Você está ouvindo na Boa Nova AM, o programa Nova Consciência. Estamos retornando e lembrando, estamos em reta final, muitas coisas acontecendo e a gente sempre diz, o que virá de novo, porque, olha, estamos indo para o 13º Encontro Amigos da Boa Nova. Eu já disse para vocês que eu não imaginava que chegássemos aí, Mas estamos chegando. E a gente sempre tem conseguido promover melhorias. E uma das coisas que vocês sempre nos solicitaram é que o espaço destinado para a música, para a palestra, para o momento de arte, enfim, que ele fosse mais silencioso, para poder realmente a gente ficar concentrado no evento. E isso, vocês pediram, vai acontecer. Porque o outro espaço, nós estaremos ocupando um outro espaço que está sendo devidamente preparado, onde nós vamos ter lá todo o espaço de convivência entre nós, de muito bate-papo, conversa, teremos as livrarias, teremos as áreas de alimentação, enfim, vai ser algo realmente novo e vamos ver se vocês aprovam, eu tenho certeza. E você estando nesse espaço novo, você também estará acompanhando o que está lá acontecendo no evento do espaço. Você não vai perder nada, Você poderá estar acompanhando o que está lá no espaço principal do evento. Então, essa é uma das novidades, fora aquelas do conteúdo. Então, a gente vai ter muita gente,
André Trigueiro, Ercília Aziri, o Manuel Bolonha, os Folhas, olha, fiquei sabendo que o Ângelo Máximo também, o William Sanches, Adão Nonato, Paula Zampi, Dr. Sérgio Felipe, tem muita gente. Miriam Isabel, Dr. João Lourenço, olha, vai ser realmente imperdível e vamos ver se vocês fizemos pensando em sugestões que vocês deram. Então vamos ver se vocês aprovam como a gente fez. O que a gente está fazendo, o que você pediu. Como estaremos fazendo, vou ver se vocês aprovam também. Então, dia 12 de abril de 2015, um domingão, das 9 às 18 horas, lá no Internacional Eventos, no Espaço Prisma. Então, estaremos lá, lembrando que tem almoço, estacionamento no local, e lembrando que isso facilita a nossa logística, né? A aquisição dos convites antecipados. Então ligue 0 operadora 11 2458 3214. 2458 3214. Voltando aqui então, para você que ligou o rádio agora e a TV, estamos aqui com o Paulo Alexandre, que é diretor do Departamento de Divulgação e vice-presidente, juntamente com Arnaldo Costeira, que é presidente da Associação Social, Cultural Espiritualista da cidade de Viseu, Portugal. Voltando ao nosso bate-papo aqui, o Costeira, me fale um pouquinho, assim, a sua visão, que você sempre teve uma visão, eu sempre gostei de ouvi-lo, e nessa linha que a gente estava explorando agora há pouco com o Paulo, você sempre nos pareceu assim. Eu acho que isso aí vem também da sua, toda uma vivência profissional, pessoal, você tem uma visão estratégica, assim, né? Como é que você vê a importância do pensamento espírita hoje para Portugal e essa ideia que me ocorre, né? Dentro desse eixo do bem, que França, Portugal, Brasil, e você, pelo quadro que você estabeleceu no primeiro bloco, mostrou mesmo todo um planejamento estratégico da espiritualidade nesse processo de fazer crescer o cristianismo redivivo, implantá-lo, ele surge lá, tem todo um grande desenvolvimento aqui, ele adquire, vamos dizer assim, se fortalece, mas agora nos parece, diante dessa transição que o Paulo acabou de se referir e botou o dedo na ferida, como a gente diria no coloquial, que é a questão moral. Como é que você vê as possibilidades de, a partir de Portugal, por conta da sua inserção na comunidade europeia, essa possibilidade de agora, através de Portugal, devolvermos o mesmo cristianismo redivivo, agora principalmente para o mundo cristão lá da Europa? Como é que você vê isso? Nós assistimos em Portugal, e não só, Fernando Pessoa foi considerado o maior poeta do século XX, e ele anunciou nos seus poemas que ele fosse considerado louco, e de alguma maneira, para que isso não transparecesse a sua loucura, definiram-me como um grande inventor das várias personalidades, mas o mundo literário está chocado, porque quando se pensava que ele só tinha inventado 4, neste momento já são descobertas centenas. E aquilo que ele dizia que era médium, as pessoas achavam que era, mas é um médium maluco, e também começa por um me. Mas estão-se de facto a definir determinadas ideias que ele, como um intuitivo, como um médium, de facto, que ele fazia questão de dizer que era, ele previa que Portugal viesse a fazer o retorno das descobertas, quer dizer, levando o cristianismo na sua proeza para o Brasil. Agora estavam os nautas de 500, são reencarnados certamente, muitos em Portugal, muitos outros no Brasil, mas estarão levando a mensagem de volta, agora na sua pureza inicial, embora as trevas estejam a investir, dividir até muitos espíritas sobre coisas que são insignificantes, que não têm nenhuma importância e que só servem para nós andarmos a atrasar-nos. Então, eu acredito que, de facto, já há uns anos, a espiritualidade não brinca em serviço, como a gente costuma dizer, e então já há uns anos que esse retorno à Europa estava previsto. É evidente que o que nós assistimos é uma imigração, já foi mais, agora está talvez a reduzir-se, mas uma imigração maciça do Brasil para a Europa, e nós vamos encontrar centros espíritas espalhados por toda a Europa, mas constituídos, no nosso entendimento, por irmãos que foram daqui,
para a Europa e que não eram propriamente oriundos verdadeiramente do espiritismo. Eram oriundos de outras práticas espirituais ou espiritualistas e que não tinham um fundamento à racionalidade da doutrina. E não colheu, quer dizer, eles não conseguiram espalhar pelos autóctonos, pelos cidadãos desses países, o ideal da espiritualidade e do espiritismo. Agora, é verdade que nós deveríamos ter a obrigação de aproveitar as grandes mensagens, independentemente delas virem de onde quer que venham. Nós assistimos ano passado e os espíritas precisávamos aproveitar essa circunstância, a uma frase, eu quase consideraria épica, do Papa Francisco. Porque ele teve quer dizer, muita gente não entendeu, pensava que aquilo era para a comunhão, quer dizer, para a confissão, confessa e entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas ele disse uma coisa muito importante, que é que os católicos precisavam de saber o que estão cá a fazer, de onde vêm e para onde vão. Ora, os espíritas devíamos ter a obrigação, não é? Há muitos que só sabem que a primeira pergunta dos espíritos é que é Deus. Nós devíamos ter a obrigação de saber que o espiritismo é a ciência que estuda a origem, de onde é que vimos, a natureza, o que é que estamos cá a fazer e porquê. E o destino. E o Papa acaba por vir trazer uma reflexão sobre o espiritismo, sobre a ciência espírita, com 150 anos de atraso, mais. E nós devíamos não dizer assim, estão a ver que a gente tinha razão, esta malta está toda enganada, ninguém tem razão nenhuma. Nós devíamos dizer assim, vejam, está a chegar a hora de ser analisada a doutrina espírita na sua verdadeira profundidade e pureza. O que é que nos adianta, por exemplo, os portugueses levarmos o espiritismo para a Europa no português? O que nós precisamos é de encontrar formas de levarmos a doutrina espírita de retorno aos países, mas para que os seus naturais entendam o que é que está subjacente a isso. E, portanto, tem que haver aqui nós vamos ter dentro de muito pouco tempo uma reunião, não é um conclave, nem uma reunião de alta segurança, com uma companheira que é aqui uma irmã aqui do Brasil, que está, eu não vão-me permitir que eu não diga ainda o nome, depois em devido tempo se revelará, mas que está à frente do mundo, num centro espírita importante em Paris. E nós temos tido um contacto muito próximo com ela e nós vamos estudar, como também com outros grupos da Europa, estudar a possibilidade de fazer a difusão da doutrina espírita nas línguas de cada país. Isso é importante. Essa é que é fundamental. Nós não podemos querer publicar a codificação em checo quando fazer 1000 exemplares de um livro da codificação para ser vendido durante 50 anos, porque não há divulgação, não há difusão da doutrina. Então é muito importante, entendemos que essa é uma prioridade nossa, até nesta questão de colocarmos no ar, através do YouTube, através dos canais próprios de fibra e através da internet, colocar a difusão da doutrina espírita. Porque assim iremos de facto ao encontro da cultura de cada país. E talvez aí despertemos o interesse e o entusiasmo por conhecer a doutrina de Jesus. Mas você sabe que a sua lembrança do Francisco, Papa Francisco, me lembrou uma situação que eu fico assim com uma desconfiança, sabe? Porque já o João Paulo II, ele deu umas sobre o inferno, e a gente está comemorando esse ano 150 anos da obra O Céu e o Inferno, ele já se referiu ao inferno, que eu falei, nossa, ele parece que está lendo Espiritismo. Depois o Ratzinger, que eu não me lembro, ele era o Bento, né? Ele lá diante do Auschwitz, tem lá uma coisa que chocou o mundo, que assim, ele não entendeu Deus, que aquilo lá realmente, ele é alemão, né? Aquilo está incrustado no inconsciente dele lá, que é um negócio. E agora vem o Francisco. Às vezes me dá a impressão que eles são hábeis disso, né, Costeira? É uma instituição milenar e eles são muito hábeis ou têm essa expertise de promover mudanças lentas, graduais, mas... Sim, sempre aproveitaram essas circunstâncias. Agora, e nós não precisamos fazer esse jogo de cintura. É verdade. Porque nós temos a doutrina e só precisamos de trabalhar, mais nada. Quer dizer, e de anunciar a boa nova a toda a criatura, também aqui através da boa nova. E de anunciar, mas é para ir anunciar a boa nova, a notícia, o Evangelho. Isso é uma tarefa nossa. Se a gente se fechar dentro das paredes, com certeza que, à espera que venham, não é? Jesus é o exemplo, ele foi, andou.
Nós, a maior parte dos grupos está andando parado, quer dizer, está dentro das paredes. Está patinando, andando parado. Portanto, eu acho que o que nós devemos fazer é aproveitar estas, digamos assim, estas fases que poderão até ser provocadas, porque se calhar a espiritualidade está atenta e de vez em quando dá uma picada na orelha e a pessoa sai, depois sai, o que é que eu já disse que não devia ter dito. Mas o que é facto é que a gente pode aproveitar. E a realidade vai sendo tão palpável, tão grande, que a gente sabe que a sociedade hoje pergunta-se o que é que cá está a fazer. Porquê é que a gente nasceu pobre, miserável, a passar fome? É a altura da gente sair. O Consolador ou consola ou então não é nada. Está certo. E nesse aspecto eu acredito que Portugal pode ter um papel muito importante. Então, você falou assim que a espiritualidade dá uma puxão de orelha, né? É isso, né? A realidade está aí. Falava-se mesmo nas profecias ou os textos mais proféticos em relação ao cristianismo falavam mesmo que naqueles dias, naqueles tempos, a mediunidade se derramaria pela carne. Como é que vocês estão vendo isso lá na Europa? Já que você citou o Papa Francisco, aqui no Brasil a gente nota um grande impacto que está tendo na comunidade católica, a gente vibra para que isso possa ocorrer dentro da melhor forma possível, que nós toda a revelação sempre é fruto dessa manifestação da espiritualidade. Aqui, por exemplo, tem um movimento carismático, que é nitidamente uma intervenção da espiritualidade no seio da própria Igreja Católica. E como é que é isso lá em Portugal? Nós notamos alguns grupos carismáticos, mas é muito reduzido ainda, né? Porque lá o tradicionalismo é muito forte ainda. E há, vamos dizer, eu tive um sacerdote que foi capelão militar, que me dizia um dia, quando ele explicava que ele falou na cerimónia dos mortos no 1 de novembro, uma cerimónia que é militar, uma cerimónia dos homens caídos em combate, e ele fazia uma intervenção, fez uma homilia que eu no fim disse-lhe parabéns, porque o senhor podia falar em qualquer centro espírita do país. Ele ficou chocado, deve ter pensado, já estou apanhado aqui pela espiritualidade da minha congregação, e foi ao quartel dizer, mas o que é que quis dizer com isso? Eu só quis dizer que o senhor podia falar num centro espírita, porque o que falou, se querem os vossos familiares aqui no cemitério, desenganem-se que não está cá nenhum e tal. E depois falou sobre a morte, falou sobre a vida para além da morte. E acabou por aceitar que eu lhe oferecesse a codificação. E eu tenho nas minhas mãos um documento escrito em que ele agradecia a recepção dos livros, anunciava que tinha começado a fazer um estudo sobre o espiritismo e que afinal tinha chegado a uma conclusão, é que tinha sido espírita desde que nasceu. Que coisa linda, né? Ele, que é isso que eu queria chegar. Ele depois diz assim, sabe o que eu lamento? É que a maior parte dos meus colegas são profissionais da religião. E isso é um aspecto que nós não temos que sair para a rua a dizer, porque os dirigentes religiosos são profissionais de não sei o quê, levam dinheiro e nada disso. Eu não me esqueço que o bispo da nossa diocese, quando soube que nós não levávamos dinheiro e que de facto proibiu que fosse feita qualquer alusão ao espiritismo nas cerimónias religiosas, mas ele achava que de facto havia muito a fazer no que é de bem. Pois podemos estar todos equivocados sobre este aspecto ou sobre aquele aspecto. Mas o que é facto é que nós devemos considerar que somos todos irmãos. E que com espíritas, sem espíritas, e apesar das asneiras que nós vamos fazendo, a espiritualidade não vai pensar que o que vai triunfar é o nosso espiritismo, porque o que a gente vê é que cada casa tem o seu espiritismo. Sim. Agora, o que vai triunfar é a religião do amor, e haja ou não fé. Isso. E aí é escusado pensarmos que as palavras dizem alguma coisa. Mas eu não tenho dúvidas que o amor vai triunfar. O espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Exatamente. Né? Já foi dito. Por quê? Porque vai resgatar, dar a elas essa... Paulo, você para mim é o representante, um dos milhares com certeza estão reencarnando aí da nova geração. Tá preparado? Porque, olha, você tocou num ponto, hein? Eu e o Costeira, daqui a pouco a gente tá voltando. Agora, você, essa grande transformação moral, que eu diria que começa a partir da Segunda Guerra Mundial, e a gente está caminhando para aspectos da convivência
a partir da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, até o grande lar, né, do planeta, nós estamos caminhando para essa encruzilhada que você mesmo colocou no início da sua fala, que é a transformação moral. Agora, me parece que se a gente, eu estou me colocando nessa geração intermediária, porque eu diria que o forte dessa transformação, e vai ser promovido efetivamente, não pelas lideranças que estão indo e que, por nossas imperfeições, como o Costeira muito bem situou, estamos muitas vezes, na verdade, caminhando sim, mas poderíamos caminhar melhor com a informação espírita, que é uma informação libertadora. Esta, com certeza, é uma empreitada sua. Não é só de você, viu? A responsabilidade será grande. Mas eu estou convencido, não é, e depois de ouvirmos há pouco mais ou menos como é que o movimento espírita foi evoluindo, eu reconheço que as casas espíritas atuais, os seus dirigentes, fizeram um trabalho de desbravar muito e de fazer pelo menos já na sociedade já se sabe, já se ouve falar de espiritismo. Coisa que no início, quando eles começaram, não eram esses os tempos. E, portanto, nós que estamos agora mais jovens, para prepararmos para prosseguir com as tarefas, nós temos que reconhecer e estar gratos pelo trabalho de todas as casas e dos seus dirigentes que fizeram este trabalho difícil de desbravar, né? De desbravar o terreno. Mas nós, não é, bebemos deles esse conhecimento, fomos preparados por eles. Eles tiveram que se preparar sozinhos. Portanto, isso parecendo que não... Mas você entende que isso é uma base, sim, mas a ação sua, quando eu falo sua, eu estou vendo em você a nova geração de que fala a Gênese lá no livro Os Tempos Chegaram. Você não acha que a atuação sua, quer dizer, de todos os jovens que estão agora mobilizados pelo pensamento espírita, como disse o próprio Costeira aqui agora, tem que sair fora da casa espírita? É fundamental. Daí, na nossa área de divulgação, nós já temos começado a enverdar pelos meios atuais, não é? A internet é um veículo de informação potentíssimo. Sim. E também pelo menos estamos ligados a um grupo de teatro onde temos levado espetáculos com mensagem espírita às escolas. Ótimo. Portanto, nós estamos a trazer a doutrina espírita para a sociedade, para o meio onde ainda há muita ignorância, onde há muita desinformação. Ainda se confunde muitas coisas, muitas práticas com o espiritismo. E aí sim, nós, e até porque somos mais jovens, é mais fácil chegar aos jovens, porque os jovens são o futuro, acho que é por aí. E é interessante os grupos de teatro que têm se multiplicado. E o teatro é o teatro, né? Apesar de toda a tecnologia para fazer os efeitos especiais, o teatro acho que mobiliza mais o ser humano, né? E é uma forma muito interessante de também tomarmos conhecimento com a doutrina. Pelo menos nós que interpretamos os textos, temos que ter um conhecimento doutrinário para podermos representar depois aquela peça. Mas o contacto depois do exterior, que nunca perceberam ou nunca conheceram o espiritismo e veem que afinal aquilo que às vezes passa nas telenovelas brasileiras, que também vão chegando a Portugal, que afinal é mais profundo. E depois é muito interessante os diálogos e os debates que nós vamos promovendo junto com esses espetáculos. Olha, eu me entusiasmei aqui, o Marcos já disse que eu já estourei o tempo. Mais uma vez, Paulo, a princípio você, muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigado, eu. Arnaldo Costeira também, mais uma vez, nosso muito obrigado pela tua presença aqui. E nós vamos continuar a conversar. Com certeza, com os dois, com certeza, e cada vez mais conversando com Portugal. E lembrando então que o Arnaldo Costeira estará amanhã, melhor me dizendo, hoje, às 8 horas, lá nas casas André Luiz, lá em Santana, no Centro Espírita Nosso Lar. Estará também no dia 31 em Indaiatuba, no Centro Espírita Zabel Kaufmann. No dia 1º lá no Clube da Saudade, lá em Itapira, recebendo uma comenda da Câmara Municipal, estaremos junto com ele. No dia 2 em Catanduva e dia 3 ele vai para o Rio de Janeiro. Então, gente, tá aí, e nós mais uma vez nosso muito obrigado a toda a comunidade que está nos vendo aqui, né, pela TV, a comunidade espírita de Viseu, Portugal. Muito obrigado
pelo calor que vocês trouxeram, pela energia, pelo carinho. Um abraço. Você ouviu o programa Nova Consciência.